Queridos companheiros e companheiras do Estado do Paraná, quando alguns companheiros adversários, e veja a minha educação, estou tratando-os como companheiros adversários, fazem críticas profundas aos nossos governos e à presidenta Dilma, é importante que a gente volte à nossa memória há 12 anos atrás, para a gente saber como era o Brasil no ano 2002, quando nós ganhamos a primeira eleição neste país. Qual era a perspectiva de crescimento econômico deste país? Quanto era a inflação deste país? Qual era a dívida externa do nosso país? Qual era a dívida pública interna e a dívida pública bruta deste país? Qual era o nível de desemprego neste país? Quanto que era o salário mínimo? Nós não podemos nos esquecer que quando nós chegamos na presidência, a grande bandeira, inclusive do PT na oposição, era que o salário mínimo fosse $100. Havia gente que dizia que se o salário mínimo fosse $100, estaria resolvido o problema da humanidade. Não só é $100, como já ultrapassou os $300 nesse país, e nós sabemos que é pouco e que precisa aumentar muito mais ainda. Quem é que não se lembra o desespero do povo brasileiro à procura de um emprego? Quem são os sindicalistas que estão aqui que não se lembram? Quantas greves nós fazíamos e não conseguíamos 1% de aumento real acima da inflação? Quando a gente começa a reivindicar um Brasil melhor, todo mundo tem razão. Nós queremos um Brasil cada vez melhor. Mas é importante lembrar quantos degraus nós subimos de 2002 até 2014. Vocês se lembram perfeitamente bem de que não era possível aumentar o salário mínimo porque causava inflação. Vocês se lembram perfeitamente bem de que não era possível combinar o crescimento do mercado interno com o crescimento das exportações, porque não estava preparado o Brasil para fazer as duas coisas. Vocês se lembram quantas e quantas vezes no rádio, na televisão e nos jornais nós ouvíamos as autoridades dizerem que nós precisaríamos ter paciência, teríamos que esperar o bolo crescer. Quando o bolo crescesse, eles iriam distribuir. E esse bolo cresceu. E eles distribuíram. E quando as estatísticas começaram a mostrar, no final dos anos 70, o povo tinha ficado mais pobre, o povo pobre e o povo rico tinha ficado mais rico. Nós, então, resolvemos que era preciso provar a este país e que era preciso provar ao mundo que era possível fazer este país dar certo. Como disse a Dilma aqui, acabar com o complexo de vira-lata de uma parte da elite brasileira que achava que tudo de fora era bom e que nada aqui dentro prestava. Pois bem, companheiros e companheiras, vocês viram que no meu discurso de posse em 2003, eu fui muito humilde. Prefeito, eu só disse o seguinte: eu vou, em primeiro lugar, fazer o necessário. Depois que eu fizer o necessário, eu vou fazer o possível. E se der, a gente vai começar a fazer o impossível. E foi exatamente o que aconteceu neste país. Foi exatamente o que aconteceu nesse país. E qual foi o milagre que aconteceu nesse país? Qual foi o milagre? O milagre que qualquer economista
E não precisava ter diploma universitário para saber que um país de economia capitalista como o nosso precisaria ter capital, precisaria ter crédito, precisaria ter emprego, precisaria ter salário, precisaria ter consumo, para que o povo pobre tivesse acesso aos bens necessários mínimos para a sua sobrevivência. Eu lembro quando nós criamos o Bolsa Família, quantos diziam, isso é esmola. E talvez R$50 fosse esmola para alguém que pudesse tomar meia dúzia de uísque num restaurante e dar R$50 de gorjeta. Eles não tinham dimensão do que era R$50 na mão de uma mãe de família. Eles diziam que eu estava criando um exército de vagabundo, porque ninguém queria trabalhar mais nesse país por causa do Bolsa Família. Os mesmos que diziam isso do Bolsa Família, minha cara governadora, diziam na época da Constituição de 46, que querer aprovar férias de 15 dias era levar o trabalhador ao ócio. E o trabalhador ao ócio era um perigo para a nação, porque ele viria um bebê demais, iria ter violência. Toda vez que os pobres começaram a ter ascensão, algumas pessoas, até aqueles que não perdiam nada, ficavam incomodados. Por que os pobres agora têm que entrar em shopping? Por que pobre tem que voar de avião agora? Por que não fica como o Lula andando de pau de arara? Até a empregada doméstica agora quer usar perfume. Esse negócio de pobre querer ficar comprando carro zero, onde já se viu? Todo mundo agora quer aumento de salário. E este país, com muita humildade, governando para todo mundo, porque eu duvido, Renato, que tenha um empresário neste país que possa abrir a boca em qualquer fórum e dizer que em algum momento ele foi desrespeitado e maltratado porque era empresário. Eu duvido que um prefeito de qualquer partido neste país, ou governador, possa dizer que por ser de outro partido foi destratado e não teve o atendimento adequado. Eu duvido. Pois bem, nós governamos para todos, mas nós tínhamos um compromisso. E eu dizia sempre, governar um país não é apenas governar com a sabedoria da cabeça, é governar com a sabedoria do coração e fazer o papel que faz uma mãe. E eu sempre dizia que governar o país é fazer exatamente como a mãe faz dentro de casa. Uma mãe, ela pode ter 10 filhos. Ela pode ter o mais bonito do mundo. Se ela tiver um bife, ela vai dar um bife para cada um. Não adianta ter bonitinho para ganhar 2. Ela vai ser justa. Governar é a gente governar de forma justa e dar mais para quem mais precisa. Porque, na verdade, quem precisa do Estado são os pobres. Os ricos não precisam do Estado. Quando o pobre procura o governo, o pobre quer benefício de R$10. Quando os ricos procuram, eles querem benefício de 1 bilhão. É só ver no Banco do Brasil, Osmar, quem te procura para ter empréstimo, a diferença entre os pequenos e os grandes. E é por isso que nós incomodamos. Eu de vez em quando fico pensando, por que nós fizemos tanto e despertamos tanto ódio? Porque se em 2002 a esperança teve que vencer o medo, hoje a esperança tem que vencer o ódio. Porque é o ódio que está estabelecido no discurso dos adversários. E eles dizem, com a maior disfarçatez, que eles têm solução para o futuro. Um dos teus adversários, o principal adversário teu, o atual governo,
O partido dele só conhece uma palavra: choque de gestão. E eles aprenderam essa palavra depois do apagão, sabe? Depois do apagão de 2001, eles aprenderam a palavra choque de gestão. E nós sabemos que choque de gestão não tem nada a ver com energia. Porque o choque será dado no salário do povo, será dado no desemprego, porque tudo para ele se resume em mandar trabalhador embora e reduzir salário. Esse é o famoso choque de gestão. Eles acham que para controlar a inflação tem que ter desemprego. Para controlar a inflação não tem que ter aumento de salário. E nós estamos provando há 12 anos de que é possível você manter a inflação dentro da meta e, ao mesmo tempo, você gerar empregos e aumentar salário neste país. E isso certamente, companheiros, incomoda. Eles falam que vão fazer, mas não fizeram quando estiveram no governo. Eu vou dar um dado para vocês. No Brasil, nós temos 75% dos estudantes universitários fazendo curso em universidades particulares. Aqui no Paraná, nós temos 80% dos estudantes universitários fazendo curso em universidade particular. Em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, nós temos quase 85% dos estudantes fazendo curso em particular. Foi por isso que nós criamos o FIES. Foi por isso que nós criamos o FIES, para garantir ao jovem pobre, que não consegue passar um vestibular para a escola pública, ou mesmo não tendo todas as escolas. Neste país hoje, ninguém vai deixar de estudar porque não nasceu em berço de ouro, porque a educação é a parte fundamental para garantir a igualdade de oportunidades para todos. Companheira Gleice e companheiro Gomide, mais do que ganhar uma eleição, vocês vão ter que trabalhar para tentar politizar a sociedade do Paraná e a sociedade brasileira. Porque o que eu sinto é que há uma necessidade de fazer com que a sociedade desacredite totalmente na política. Eu, às vezes, fico até deprimido. Eu vejo o programa de debate na televisão, o Rui Falcão, e os jornalistas todos começam assim: nós somos independentes. Quando eles falam que são independentes, eu vejo um bico de tucano deste tamanho aparecendo na frente deles. E em nome da independência, eles esculhambam todos que não são dele. E não contam a verdade. Não dão as informações corretas. A presidenta Dilma cansa de inaugurar obra e eles não dão uma matéria sequer. A companheira Dilma acabou de lançar essa questão da Petrobras. São mais 10 ou 15 mil barris de petróleo para a Petrobras. Uma coisa extraordinária. Não saiu uma manchete favorável no dia seguinte, todas as manchetes contra, dizendo que o mercado não gostou. Ninguém aqui está pedindo voto para o mercado. Estão pedindo voto para o povo brasileiro. É para o trabalhador, para a trabalhadora, para o jovem. Nós queremos que o mercado funcione. E que funcione incentivando o sistema produtivo do país. E não o mercado funcionou como o subprime nos Estados Unidos, que quebrou a economia americana e nunca mais se recuperou. Por isso, companheiros e companheiras, eu continuo meditando. E queria dizer para vocês que eu tenho orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter sido presidente deste país. O primeiro a não ter um diploma universitário. Não porque eu não queria ter um diploma universitário. Aliás, eu gostaria, eu já te falei isso, de ser economista. Porque economista é um bicho esperto. Sobretudo quando está na oposição.
quando economista está na oposição, eles sabem tudo. Então eu queria ser um economista, não pude ser. Mas veja, o que deve machucar muito eles, profundamente, é que foi exatamente um torneiro mecânico que vai passar para a história como o cidadão que fez mais universidades na história deste país. Eu e a Dilma já completamos 18 universidades federais novas e 165 extensões universitárias. E de vez em quando a juventude tem que aprender por que este país está atrasado na educação. Por que este país não evoluiu como outros países na própria América do Sul. E eu faço questão de dizer, uma parte da elite brasileira nunca quis que nós aprendêssemos. E vou dar alguns exemplos para vocês. E eu digo todo dia para a juventude aprender. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. Em 1507, 15 anos depois, já tinha uma universidade na República Dominicana. O Peru teve a sua primeira universidade em 1550. A Bolívia teve a sua primeira universidade em 1624. O nosso país só teve a sua primeira universidade, enquanto universidade, em 1930, 400 anos depois. E eu fico me perguntando, por que essa gente não queria que a gente tivesse universidade? Certamente porque os filhos deles iam estudar aí na França, na Inglaterra, em Coimbra, e os pobres não precisavam estudar. Tira o diploma primário, se puder, e vai trabalhar de pedreiro. Como eles gostam de dizer para os pobres, vai fazer ponte, vai fazer prédio. Olha que prédio bonito que fez o nordestino. Nós cansamos de ser pedreiro. Nós agora queremos ser engenheiros. Nós queremos ser médicos. Nós queremos ser doutor também. E aí, nós fizemos o ProUni, que já colocou 1,5 milhão de jovens na universidade, dos quais uma grande maioria jovens da periferia, e 40% deles meninas e meninas negras. Nós aprovamos as cotas para que os jovens pudessem estudar, e mais do que isso, nós fizemos o FIES. A Dilma acaba de criar o Pronatec, que já atendeu mais de 6 milhões de jovens. E eles ficam nervosos, porque em 98 eles fizeram uma lei acabando com a responsabilidade do governo federal com o ensino técnico. E nós tivemos que fazer uma lei para revogar a lei de 98, feita por alguém que tinha sido reitor da Unicamp. Demonstra que não é a quantidade de anos de escolaridade que faz o homem servir a seu povo, é a quantidade de vergonha na cara e de compromisso que ele tem com o seu povo que faz ele se dedicar ao país. E nós, em apenas 11 anos, prefeito, fizemos 365 escolas técnicas. Eles em 100 anos. Porque a primeira escola foi feita em 1909 pelo presidente Nilo Peçanha, na cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. De 1909 até 2003, eles fizeram 140 no Brasil inteiro. Um século para fazer 140. Nós, em 12 anos, fizemos 365, 2,5 vezes o que eles fizeram no século. Qual é o problema que nós temos que enfrentar, companheira Gleice? Eu vou lhe dar os números aqui, que é um motivo da sua campanha, Gomide, e desses estudantes que estão aqui.
Eu vou dizer para vocês uma coisa. Presta atenção no número aqui. 38 milhões de brasileiros nem eram nascidos em janeiro de 2003. 38 milhões. 34 milhões só tinham até 10 anos de idade quando nós tomamos posse. 23 milhões de jovens brasileiros eleitores que tinham entre 4 e 12 anos de idade naquele tempo, simplesmente desconhecem o que era o país antes do governo democrático e popular. Então significa, queridos companheiros, deputados, candidatos, que nós temos que dizer para o povo o que era este país, para nossa companheira Gleice poder dizer por que ela é capaz de fazer mais. Porque só pode fazer mais quem já fez. Quem não fez nada não vai poder fazer muito mais. Pois bem, companheiros, nós vamos ter que conversar com essa juventude. Eles vão ter que saber, meu caro companheiro Gomide, que nosso governo, em 12 anos, disponibilizou para a reforma agrária neste país 49 milhões de hectares de terra. Isso significa 56% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária desde que Cabral aqui colocou os pés. Nós fizemos em 12 anos mais do que foi feito em 500 anos de distribuição de terra nesse país. Eles têm que saber que antes de nós chegarmos no governo, pobre só entrava em banco para fazer limpeza. E nós colocamos 50 milhões de companheiros para ter conta bancária nesse país. Eles deveriam saber que pobre não tinha crédito nesse país. E hoje 20% do crédito pessoal é tomado emprestado por trabalhador neste país. Então eles têm que saber. E nós temos que contar para a juventude, sobretudo para a juventude que foi para a rua querendo mais e querendo mais. E eu digo sempre, um dia que um jovem parar de querer mais, ele não merece o que ele tem. É preciso querer sempre mais e brigar sempre por mais. Mas é preciso que a gente não perca a referência de que fomos nós. Não foi os Estados Unidos, não foi a Rússia, não foi a Alemanha, não foi a França, não foi a Índia, não foi nenhum país do mundo, com exceção da China, que criou, em 12 anos, 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Não foi nenhum outro país que conseguiu, em 12 anos, fazer a maior transformação de mobilidade social que a história contemporânea conheceu. Não há precedente. Aliás, Samek, não há precedente de um governo que em apenas 12 anos colocou energia elétrica de graça na casa de 15 milhões de pessoas, atendendo os mais pobres que viviam no século XVIII, mesmo passando uma torre de alta tensão em cima da cabeça dele. E fizemos isso porque entendíamos que nenhuma empresa, por mais progressista que seja, vai levar energia na casa das pessoas que não podem pagar. Mas o Estado tem que garantir que os mais pobres deste país tenham direito a acender uma luz e não viver subordinado a um candeeiro, engolindo fumaça de candeeiro, de querosene, todo santo dia. Então, companheiros e companheiras, eu queria ir por finalmente aqui, dizendo para vocês, a Dilma já falou de habitação, eu não vou falar. De educação também não vou falar, mas o incomoda a eles. O Gleice, você imagina o seguinte, num século, 100 anos, nenhum de nós aqui pode viver 100 anos. Quem sabe alguém que Deus abençoa possa viver. Mas em 100 anos, em 100 anos que eles governaram este país, eles chegaram a 3 milhões e meio de estudante matriculado. Em 100 anos. Nós, em apenas 12 anos,
chegamos a 7,5 milhões de estudantes. Ou seja, precisou apenas 12 anos para a gente fazer tudo que eles fizeram num século. Isso magoa eles. Como é que é possível? Como é que essa gente sabe fazer o que nós não sabemos? Eu vou dizer porque que é possível. É porque nós chegamos ao governo para governar com o aprendizado que a gente teve de longos e longos anos de militância junto ao movimento social desse país. Com as experiências das esquerdas, de muita gente, Renato, que inclusive morreu e não viu a gente chegar à presidência lutando por democracia. De muita gente que foi presa e que não conseguiu viver um momento de liberdade para ver nós chegarmos à presidência da República. Eu digo sempre, meu querido vice, que foi uma pena que o Brizola não viveu tanto para ver, o Miguel Arraes não viveu tanto para ver, e outras pessoas não viveram. Meu amigo João Amazônia não viveu para ver, porque ele sonhava com isso. Marighella não viveu, e tantos outros não viveram para ver a gente chegar onde a gente chegou. O companheiro Betinho, que tanto me ajudou na campanha de 82. E vocês sabem que nós precisaríamos chegar para provar que era possível fazer as coisas. E companheiros e companheiras, aí eles diziam, porque agora eles estão querendo dizer que nós fizemos as coisas porque o mundo estava dando certo. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu cheguei na presidência desse país, todo o crédito disponibilizado para o Brasil, entre bancos públicos e privados, era de apenas 380 bilhões de reais. Prefeito, todos os créditos envolvendo o BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BADA, BNB e mais os bancos estaduais, mais Itaú, mais Santander, mais Bradesco, todos os créditos disponibilizados, era 380 bilhões de reais. Hoje, nós temos 2 trilhões e 700 bilhões de reais disponibilizados para crédito nesse país. E há 10 anos consecutivos, a inflação está dentro da meta. Então, meus amigos e minhas amigas, eles agora inventaram a questão da corrupção. Eles inventaram agora a questão da corrupção, e esse é um tema que eu tenho dito ao Rui Falcão. A gente não tem que fugir. Nós temos que enfrentar. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Não sei quantos advogados estão aqui no plenário. Não sei quantos juízes estão aqui no plenário. Mas não sei quantos jornalistas estão aqui. Mas eu queria fazer um desafio para vocês. Eu queria que vocês estudassem. Se nos governos anteriores ao meu governo, todos eles juntos, todos, não estou colocando separado não, se todos eles juntos fizeram 50% do que eu fiz, de criação de instrumentos para combater a corrupção neste país. Eu vou dizer o que eles fizeram. A primeira medida que eles tomaram no governo deles, foi um decreto 1376. Eu vou repetir para a imprensa anotar. Decreto 1376/95, que extinguiu a Comissão Especial de Investigação que tinha sido criada pelo presidente Itamar Franco para apurar desvios na administração. E, além disso, eles nomearam um procurador-geral da República que saiu com o famoso nome de engavetador da República, porque não encaminhou nenhum processo nesse país. E vou dizer para vocês, para ninguém duvidar, eles engavetaram o caso Sivan, eles engavetaram o caso da pasta cor-de-rosa, eles evitaram a denúncia
da compra de votos na reeleição de 2006, que foi quem criou a promiscuidade política neste país. No total, eles engavetaram 459 inquéritos criminais, incluindo denúncias contra 149 deputados, 33 senadores, 11 ministros e 4 contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vou dizer para vocês qual é a diferença concreta entre eles e nós. Eu digo todo dia, para quem quiser ouvir, eu só tenho um legado na minha vida. Eu só tenho um legado na minha vida, que é a conquista de andar de cabeça erguida nesse país, sem pedir favor a ninguém. Pois bem, a diferença entre nós e eles é que neste país tinha um tapetão do tamanho do mundo, onde toda a sujeira era jogada embaixo do tapete e nenhuma era apurada. E no nosso governo, nós tiramos o tapete da sala. Se alguém errar, vai ter que ser apurado. E se for culpado, vai ter que ser punido. Isso vale para o meu filho, vale para o filho de vocês. E vale para quem estiver na presidência da República. Não há espaço para alguém fazer bandalheira com o dinheiro público neste país. Nem hoje, nem ontem e nem no futuro. E esse é um debate que nós temos que fazer. Porque eles tentam falar de corrupção para jogar a juventude contra a política. E eu queria terminar dizendo para a juventude uma coisa muito interessante e muito gratificante para mim. A desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta é sempre os mesmos ou a minoria, significa que a maioria estará sempre subordinada à minoria. Então eu queria dizer para vocês, se vocês chegarem à conclusão que todo político deste país é ladrão, se vocês chegarem à conclusão que todo político é corrupto, ainda assim, não desista da política. Seja candidato a alguma coisa, porque o político decente que você quer está dentro de você e não dentro de mim, não dentro da Gleice, não dentro de ninguém, está dentro de você. Porque na hora que a gente negar a política como eles querem, o que vier depois é muito pior. É por isso que o nosso partido está começando uma campanha de abaixo-assinado pela reforma política. Eu vou dizer mais, Renato, eu sou favorável a uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política nesse país. Para que a gente possa moralizar a política. E nós estamos começando com abaixo-assinado, que eu espero que cada deputado, candidato, cada deputado já tem mandato. E cada partido assuma o compromisso da gente dar entrada em 2 milhões de assinaturas no Congresso Nacional no começo da legislatura, exigindo, com um projeto de lei de iniciativa popular, a convocação de um plebiscito para a gente fazer a reforma política, para a gente começar definitivamente a terminar de moralizar este país. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu conheço, depois de 68 anos, muito político nesse país. E eu, sinceramente, acho que é uma bênção de Deus este país ter uma presidenta com o caráter e com a qualidade da companheira Dilma Rousseff. É uma bênção de Deus o Estado do Paraná ter uma candidata da qualidade da Gleice. E a Gleice não é boa porque agora foi ministra, porque foi tesoureira de Itaipu. Quando eu era deputado, ela já era boa, porque todas as brigas que eu fazia no orçamento, era informação que eu recebia, era da Gleice. Não era nem do Paulo Bernardo, era da Gleice que eu recebia as informações. E eu queria dizer para vocês
que também é uma bênção de Deus a gente ter um companheiro como o Gomide, candidato ao Senado da República. Porque não é possível que a gente não possa permitir a continuidade da revolução que esse país está vivendo. E quem tiver dúvida, quem for jovem, pergunte para o pai como era o Brasil em 2002. Pergunte para o empresário para quem você trabalha como era o Brasil em 2002. Para a gente saber que nesses 12 anos nós fizemos uma pequena revolução. Numa escada de 10 degraus, nós já subimos uns 3 ou 4. Mas ainda falta muito para subir. E eu acho que a Dilma é a pessoa que vai possibilitar a gente subir esse degrau. Por isso, eu queria pedir para todos vocês que no dia da eleição a gente não tivesse dúvida, que a gente outra vez votasse na companheira Dilma e que a gente elegesse a nossa companheira Gleice, governadora do estado do Paraná, para ter. Já temos no Brasil a primeira mulher, para ter a primeira mulher eleita governadora desse estado. E não é uma mulher qualquer, é a nossa querida Gleice Hoffmann, que certamente vai mobilizar esse estado como jamais alguém mobilizou numa campanha que vai tornar o Paraná muito mais produtivo, muito mais, eu diria, com progresso, com muito mais qualidade de vida. Porque se essa mulher conseguir colocar no Estado o que ela fez na Casa Civil, eu não tenho dúvida nenhuma, Gleice, que você será motivo de orgulho para as mulheres do Paraná e para as mulheres do Brasil. Um abraço, gente, e até a vitória, se Deus quiser, no dia 5 de outubro.